Boa noite, meus irmãos, graça e paz, saúdo todos no nome de Jesus. É uma alegria imensa estar aqui com vocês em mais uma escola bíblica virtual. Como é de conhecimento dos irmãos, estamos estudando a Bíblia em panorama e no dia de hoje vamos estudar o livro dos Salmos. Discutimos no encontro passado o livro de Jó, que faz parte da literatura sapiencial do Antigo Testamento, né? Tanto Jó quanto Salmos fazem parte dos livros poéticos, Jó em específico, dos livros sapienciais. E nesse dia vamos nos debruçar sobre o livro dos Salmos, ou o Saltério da Bíblia, esse livro que é um grande livro de pensamentos coligidos de Davi, de cantores, e que expressa com beleza e com maestria o pensamento humano em direção a Deus. Da mesma forma, as palavras de Deus em direção ao seu povo para edificá-lo. Vamos orar antes de mais nada. Pai Santo, Pai amado, louvamos e engrandecemos o Teu grandioso nome. Pai, que possamos Te dar o devido louvor, não a nós, Senhor, mas a Ti dar glória, porque Tu mereces toda a honra, todo o poder, toda a majestade pelos séculos dos séculos. Que os salmos possam nos ensinar e possam nos lembrar do quão importante é, Senhor, dirigir a Ti as nossas graças, os nossos lamentos e também, Senhor, engrandecer o Teu nome aqui na terra. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, o livro dos Salmos é um livro que tem 150 capítulos. Vocês sabem que não é possível a gente passar nesse livro como a gente passou nos demais, lendo, digamos, alguns trechos importantes. Até porque o livro dos Salmos, ele, embora tenha uma divisão característica, ele não tem um tema que seja desenvolvido do início até o fim. Nós vemos que os Salmos, eles não só refletem a adoração coletiva do povo de Israel, mas também a expressão individual. Então, existe inclusive uma discussão sobre as divisões desse livro, que trazem algumas modificações dentro da perspectiva de leitura. Então, a depender do tipo de divisão que a gente aborde, a gente vai ter uma dificuldade ou um enfoque maior numa determinada característica. Nós vamos seguir a divisão que está disposta na nossa revista, embora eu vá citar em alguns momentos algumas divisões divergentes ou até mesmo mais modernas no sentido não de melhor, mas de mais atuais. As divisões, elas refletem aí um debruçar dos estudiosos sobre o livro de Salmos. Bom, o livro de Salmo, ele na verdade, o livro dos Salmos, ele tem na verdade um título hebraico que significa livro dos louvores. A palavra salmo, ela é derivada de uma palavra chamada Mizmor, M-I-Z-M-O-R, que é traduzida para o grego como salmo, na tradução da Septuaginta, a tradução dos 70. E é o título de pelo menos 57 salmos. Então, como é o título da maioria dos salmos, quer dizer, maioria no sentido de que daqueles que têm título, é o título que mais aparece. Então, por isso que o nome é dado dessa forma. Inclusive, é o nome dado pelos autores do Novo Testamento a esse livro. Nós vamos ver no Novo Testamento que a palavra salmo também é utilizada. Então, Mizmor dá o livro, né? Mizmor dá o nome ao livro dos Salmos. E essa palavra, ela está intimamente ligada a um tipo de cântico que usa instrumentos de corda. Então, Mizmor é justamente os salmos que se referem a cânticos que utilizam instrumentos de cordas. E vários autores participam da composição dos salmos. Desde Moisés, como no Salmo 90, até o Salmo 119, que é considerado já um salmo do período pós-exílico. Então, temos aí
em termos de história, mais de 1000 anos de tradição. É verdade que os autores não se confundem com o editor, existe toda uma discussão em torno disso, porque como é um livro que traz histórias da época de Moisés, por exemplo, e se remete até histórias do período pós-exílio, é de se imaginar que esses salmos tenham sido catalogados e reunidos por um editor. Alguns estudiosos colocam como Esdras, aquele que reuniu esses salmos, mas de fato não existe uma definição clara. Mas os autores eles estão bem definidos. Eu vou colocar só alguns aqui para vocês, que eu sei que vocês conhecem. Moisés, Salomão, Asaf, filhos de Corá, Emã, Etã, daqueles que possuem, claro, obviamente, uma indicação de autoria, que é uma outra discussão que existe no livro de Salmos. Pelo menos 134 salmos possuem títulos, e não necessariamente esses títulos eles fazem parte do texto sagrado. Tem também uma outra discussão nesse sentido, se o título faria ou não parte do texto sagrado. Por que isso é importante? Porque fazer parte do texto significaria ser inspirado por Deus. E existe toda uma dificuldade nesse sentido. Mas a questão é que os títulos, eles ora indicam um tema ou o nome de um cântico, ora indicam o autor. Mas daqueles que indicam os autores, nós temos essa divisão. Moisés, com uma composição de um salmo. Davi, que é o disparado campeão, o compositor campeão do livro dos Salmos, tem 73 salmos. Se a gente considera que são 150, quase metade, né, bem pertinho da metade dos salmos, foram ou compostos por Davi ou atribuídos a ele. Salomão, 2, Asaf, 12, os filhos de Corá, 10, Emã, 1 e Etã também. Então, nós temos aqui uma pluralidade de autores. E nós vamos perceber que essa pluralidade de autores reflete não só a devoção desses homens, mas também toda uma história da adoração. Como eu falei, são praticamente 1000 anos de história, né? 1000 anos de louvores a Deus. Antes da gente entrar no Salmo, no livro dos Salmos propriamente dito, a gente precisa levar em consideração que o livro de Salmos tem uma estrutura, óbvio, melodiosa. Nós vamos ver a instrução, né, no título, ao mestre de canto, a louvor dos lagares, soprano. Existem várias referências a recursos musicais, mas ele é um texto composto em poesia, diferente da prosa. A prosa é aquele texto que conta, que faz uma narrativa, que não possui ritmo, que não possui estrutura poética, como figuras de linguagem, como paralelismos. E a gente vai discutir o que é isso, né? As figuras de linguagem são aquelas figuras que a gente conhece da língua portuguesa. Existem várias, né? Desde antropomorfismos até antropopatia, sinédoque, hipérbole, metáfora, mas vamos nos ater àquele que a revista nos trouxe, que são 3 pelo menos, né? Provavelmente as que aparecem com abundância, com mais abundância. A metonímia, o merisma e a personificação. Essas figuras de linguagem elas têm uma representação exatamente, traduzindo exatamente a característica da poesia. Por exemplo, a metonímia, ela substitui uma palavra por outra. Por exemplo, a sua língua trama, Salmo 50, verso 19. Quem trama, na verdade, é o homem, mas a língua, que é uma parte do corpo, está sendo usada para se referir ao corpo, né, a pessoa por completo. Merisma, quando usa 2 opostos para significar o todo. Salmo 139, sabes quando me assento e quando me levanto, ou seja, sabes de tudo. Então, é um tipo de figura de linguagem. Personificação é quando você atribui algo de um ser vivo a um ser não vivo. Por exemplo, ruge ao mar, Salmo 96, 11. Quem ruge é o leão e não o mar. Paralelismo são aquelas estruturas que podem ter conceitos de semântica, de antítese, ou chamado paralelismo antitético, e o sintético, que é aquele que constrói um pensamento.
Por exemplo, no semântico, a gente pode ver o Salmo 15. Deixa eu abrir aqui só para exemplificar para vocês. O Salmo 15 como um exemplo de paralelismo semântico. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Percebem que tabernáculo e santo monte estão em paralelo? Quem habitará no teu tabernáculo? Habitar e tabernáculo. E quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, morar e habitar são sinônimos. E santo monte e tabernáculo também. Por quê? Porque o tabernáculo ficava no santo monte. Então era uma maneira de se referir a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Por isso a gente chama de paralelismo semântico. O antitético, vamos Salmo 1, verso 1, capítulo 1, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que antitético? E expressa oposição. Ora, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É isso que significa antíntese, ou paralelismo antitético, ou seja, que expressa a oposição de ideias. O caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Percebe que existe uma oposição entre um caminho e outro? E o sintético, Salmo 29:1, como exemplo desse paralelismo sintético. Por que sintético? Porque constrói um pensamento. Existe uma tese e depois uma síntese. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Percebam que aqui não existe, glória e força não é sinônimo de filhos de Deus, mas é uma construção de um pensamento. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. O que é que os filhos de Deus tributam ao Senhor? Glória e força. Portanto, existe uma sequência de ações, uma sequência no pensamento, que os filhos de Deus tributem ao Senhor, mas eles vão tributar o quê? Eles vão tributar glória e força. Uma outra estrutura bem característica e uma obra-prima dentro da poesia do livro dos Salmos está lá no capítulo 119, no Salmo 119. Esse, para mim, na minha opinião, até o pleonasmo, né, falar isso, é uma redundância, mas na minha opinião, na minha concepção, o salmo mais bonito, né? Eu sei que é o maior, mas e muita gente às vezes tem um pouco de dificuldade em ler, né, porque não consegue terminar, mas é um salmo lindo. Por quê? Porque a estrutura dele é de acróstico. O que é acróstico? Acróstico pode ser várias coisas, mas o que a gente mais conhece é quando, por exemplo, cada linha de um verso começa com uma letra e essa letra na vertical forma outra palavra. A gente já de vez em quando, né, o pessoal brinca na internet com isso. Então, cada verso inicia, e cada letra inicial de cada verso, quando é lido na vertical, forma uma outra palavra. Aqui no Salmo 119, o acróstico ele é imenso. Ele é com cada letra do alfabeto hebraico. Então, por exemplo, a estrofe é composta por versos. Tem vários versos em uma estrofe. Vamos supor que uma estrofe seja composta por 5 versos. Cada verso desse, ou seja, cada linha dessa estrofe, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Como se fosse assim, um verso começando com A, cada verso, são 5 versos, né? Então, o primeiro verso começa com A, o segundo com A, o terceiro com A, o quarto com A, o quinto com A. Aí termina a primeira estrofe. A segunda estrofe, o primeiro verso começa com B, o segundo verso começa com B, o terceiro com B e assim sucessivamente, até terminar o alfabeto. É isso que está aqui no livro, no Salmo 119. A gente acaba perdendo porque a tradução, né, não tem como conservar perfeitamente a estrutura acróstica desse salmo, mas é uma característica da estrutura poética, principalmente aqui desse livro dos Salmos. E existem as divisões. O livro dos Salmos, na verdade, é uma composição de outros livros. A nossa revista, por exemplo, adota a divisão, né, óbvio, são 5 livros, isso está nos manuscritos lá, mas adota a divisão que tem a ver com os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nós já estudamos. Então, o primeiro livro tem a maioria dos salmos de Davi, se referiria a
criação. O salmo principal seria o Salmo 8, o salmo principal, não, o salmo de representação desse livro. O Salmo 8 estaria exatamente sugerindo a ideia de criação. Deixa eu só pegar aqui para a gente comentar. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, seria aqui uma ideia de criação. E, verso 3, quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Então, o livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Então, seria uma representação do livro de Gênesis, referência à criação. E, vejam só, são 5 livros que compõem todo o livro de Salmo. Cada livro desse tem, óbvio, um início e um fim. No final de cada livro desse, existe uma doxologia, ou uma expressão de adoração a Deus, para finalizar o livro. Então, por exemplo, no livro 1, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41, no Salmo 41, verso 13, existe a doxologia. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Finalizando o livro 1. O livro 2, por correlação, se relacionaria com o Êxodo. Então, a salvação, o livramento está disposto no Salmo 46. O Salmo 46 seria o salmo resumo, o salmo típico dessa representação, dessa divisão de Êxodo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra transborde, os montes se abalem no seio das marés. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, o Salmo 46 daria essa ideia de livramento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O livro 2 vai do Salmo 42 até o 72. O livro 3 vai do Salmo 73 até o Salmo 89. O livro 4, do Salmo 90 até o Salmo 106, e o livro 5, do Salmo 107 até o Salmo 150. Isso tudo está na nossa revista aí, e é uma forma que o autor escolheu para abordar, não só com os salmos que são típicos de cada livro, no livro 2, o Salmo 46, no livro 3, o Salmo 73, em relação à santificação, porque é o livro de Levítico. O Salmo 90 seria uma relação com o livro de Números, já que inclusive é um salmo de Moisés. Senhor, ensina-me a contar os meus dias com sabedoria. Contar, da ideia de números. E o livro 5 seria uma ode ou uma exaltação à lei de Deus. O Salmo 119, inclusive, faz uma exaltação linda à lei de Deus. Né? É de lá que a gente tira o verso 105, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então, é a divisão desses 5 livros de Salmos. Seria uma forma de fazer uma analogia com os 5 primeiros livros da Bíblia. Alguns outros autores divergem dessa maneira de interpretar e colocam, na verdade, os Salmos, a forma de dividir os Salmos em relação ao reinado do povo de Israel, ou a ideia de reino, a ideia de domínio. Então, o Salmo 1 e 2 seriam uma introdução. O Salmo 3 ao 41 seria salmos relacionados à divergência, à disputa entre Davi e Saul, mas, por exemplo, o Salmo 3 já tem a ver com Absalão e Davi, não com Saul. Seriam salmos pré-Davi, mas na verdade já tem um salmo ali pós-Davi no capítulo 3. Do capítulo 42 ao 72, o reinado de Davi propriamente dito, porque o Salmo 72 já seria um salmo de transição com Salomão. Nós teríamos aqui do 73 até 89 a crise assíria, ou a divisão do reino, o exílio do Salmo 90 ao 108 e retorno do exílio, Salmo 109 a 145, e a parte final, né, que seria, digamos, a conclusão do livro, 146 a 150. Mas é só a título de ilustração para mostrar que nem entre os estudiosos existe de fato algo definitivo. A ideia de que alguém organizou deve colocar na nossa mente o seguinte:
existe uma lógica nessas organizações. E existe toda uma explicação, que eu retirei aqui de um outro comentário, né, que a gente não vai tratar aqui, mas existe essa outra divisão, essa divergência, né, em vez de dar a ideia dos 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem a ideia de trazer, de ilustrar o reino Davi. Embora a gente vá ver que os salmos se refiram várias vezes ao reinado de Davi. E dentro dessa divisão, né, existiriam aí várias subdivisões, vários grupos de salmos, né? Então a gente vai ver que mesmo dentro dessa estrutura que é proposta por esse outro autor, existe também um certo grupo de salmos que tem uma autoria comum e que muitas vezes não se relaciona de fato com o tema diretamente, mas poderia, por exemplo, de alguma forma, já que aquela pessoa editou, trazer à memória das pessoas alguma ideia de que Deus ia restaurar, ou que as pessoas se motivassem porque Deus permanecia fiel. Quais são os tipos de salmos? Gente, as divisões mais antigas colocam 3 tipos de salmos: louvor, lamento e sabedoria. Então, por exemplo, os salmos de louvor, geralmente, eles começam a sua estrutura com cantem ao Senhor. Vou pegar um exemplo aqui, que é o Salmo 96. Cantem ao Senhor. São salmos que, desde o início, pedem para as pessoas cantarem ao Senhor. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Todas as terras, não. Todas as terras, é isso mesmo. Todas as terras. Tem uma referência aqui ao universo paralelo, viu? Estou brincando, pessoal. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Alguns outros salmos teriam a ideia de lamento. A ideia de lamento, muito provavelmente, ou por sofrimento, ou por conta do seu pecado. Esse salmo de lamento, embora eles sejam de lamento, eles começam lamentando, mas no final eles louvam a Deus. Salmo 3 é um exemplo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Mas no final ele termina louvando a Deus. O Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Isso acontece também no Salmo 5, no Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Mas no final ele também louva a Deus. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, verso 11. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. E sabedoria, que é o Salmo 1, por exemplo, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto à corrente de águas, e por aí vai. Ou seja, instrui as pessoas a não andarem segundo o conselho dos ímpios, nem se deterem nos caminhos dos pecadores, e nem se assentarem na roda dos escarnecedores. É um salmo de ensino, um salmo didático. Mais recentemente, outras divisões foram adotadas, e eu vou colocar aqui para vocês, né, de acordo com alguns outros comentários que eu tive a oportunidade de estudar. São os salmos de ações de graça, confiança e salmos reais. Ações de graça são aquelas que, digamos, dentro da lógica, né, você começa louvando a Deus. Se você pecar, você se lamenta, e depois que você é perdoado e restaurado, a comunhão com Deus, você oferece ação de graças, porque Deus é misericordioso em dar aos seus filhos a sua bênção, mesmo que nós não a mereçamos. Embora somente o Salmo 100 tenha o título de ações de graças, nós podemos ver, por exemplo, isso em outros salmos. Eu te amo, ó Senhor, Salmo 18, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Invoco o Senhor digno
de ser louvado. Deixa eu abrir outro salmo aqui para a gente. Salmo de ações de graças, aquele que eu citei, o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Outros exemplos podem ser encontrados no Salmo 66, 107, Salmo 138, verso 2. Só pegar esse último salmo aqui, a gente... Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Salmo de confiança, um salmo bem conhecido, né? O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que um salmo de confiança? Porque confia na provisão divina e na proteção desse pastor que supre todas as coisas. Vale a pena a gente dar uma paradinha, a gente está com 26 minutos aqui. Dá tempo da gente fazer uma leitura desse salmo maravilhoso. Acho que com certeza nos edifica todas as vezes que nós lemos. É curtinho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. É um salmo de confiança. E salmos reais. Muitos salmos se referem a Deus como Senhor, como Rei, mas esses salmos em especial falam exatamente do poder magistral, do domínio de Deus. Salmo 24, a gente pode ver isso no final do Salmo 24. Verso 7 até o verso 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, são essas divisões, né? 5 divisões, eu vou citar aqui novamente: louvor, lamento, ações de graça, confiança, sabedoria e salmos reais, que tem a ver com realeza. Qual seria, então, o propósito do livro dos Salmos? Gente, a primeira coisa que vem à cabeça é que esses salmos eles foram compostos para serem usados na parte litúrgica. Nós vamos ver, inclusive, que do Salmo 120 até o Salmo 134 existe um uso litúrgico desses salmos. Então, as pessoas estavam indo a Jerusalém. Então, boa parte dos salmos ela serve a esse propósito. A gente vai ver, inclusive, isso sendo dito, né, ao mestre de canto, como se referindo ao mestre de canto para se preparar, para poder usar nos momentos litúrgicos. Lembre que quando a gente estudou o primeiro livro de Crônicas, Davi dividiu bem os ofícios, né? E Asaf, por exemplo, foi colocado como o chefe lá do pessoal da música. O pessoal do louvor, né? Então, eles servem ao propósito litúrgico, mas eles servem também a propósitos contextuais. São 13 salmos, inclusive a nossa revista traz isso aí, que de fato se referem a história, né? Está lá no item 3.3 da revista, se referem a histórias, né? O Salmo 3 que a gente leu aqui, inclusive, se referiu a Davi quando fugia de Absalão. Só uma coisa, um salmo que eu esqueci aqui, que é litúrgico, o Salmo 92, que é para ser usado no dia de sábado. O Salmo 46, por exemplo, servia para aqueles que cantam, né, em voz de soprano. Então, veja aí que o uso dos salmos era inicialmente litúrgico, mas também trazia alguma relação histórica com o que as pessoas passavam. Quando elas passavam algum sofrimento, quando elas viam Deus
derramar a sua bênção, a sua graça, elas também louvavam ao Senhor. Elas cantavam independentemente da circunstância. E eles servem justamente também para a gente perceber que Deus deve ser louvado. Devemos sempre louvar ao nosso Deus. Essa vai ser uma das aplicações, não estou adiantando aqui para vocês. Então, a revelação, a escritura deveria ser esse fundamento da adoração, a lei do Senhor, como está bem colocado lá no Salmo 119. Agora, já que a gente falou sobre a divisão dos salmos, falamos como o livro está estruturado, quais são os tipos de salmos, como é que a gente encara o salmo no Novo Testamento? Olha só, gente, 1/3 de todas as citações do Antigo Testamento são citações do livro dos Salmos. Tem uma lista enorme sobre isso, dos salmos sendo citados no Novo Testamento. E depois eu vou passar alguns para vocês aqui, mas só a título de conhecimento, salmos que têm coisas específicas relacionadas. Mas eu queria que a gente fosse abrir 3 referências aqui no Novo Testamento sobre a apologia ao uso de salmos, inclusive nas liturgias, nos cultos. Efésios 5,19, Colossenses 3,16 e Tiago 5,13. Tá? Efésios 5,19, Colossenses 3,16 e Tiago 5,13. Vou ler aqui Tiago 5,13, mas aí depois os irmãos procuram os outros versículos. Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Cante louvores. E citações mais específicas estão nesses textos aí que eu citei, de Efésios 5,19 e Colossenses 3,16. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Os salmos fazem parte, inclusive, do saltério, ou da estrutura litúrgica da igreja do Novo Testamento também. E por que não da igreja da atualidade, já que a igreja do Novo Testamento já usa. Bom, tem algumas outras divisões que o pessoal geralmente cita, né, dos salmos, que eu vou citar aqui para vocês, para que a gente não deixe de cobri-los. Salmos imprecatórios. Que danada é isso? Imprecatório. Imprecação, quando você deseja o juízo de Deus sobre aquelas pessoas ou aquele grupo de pessoas que atentam contra a justiça de Deus. Salmo 35, 69 e 109. Exemplo, Salmo 35. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam, embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Mais do que uma expressão de idolatria a si mesmo, esse salmo aqui está longe de se referir a um desejo de vingança meramente. O que está por trás desses salmos imprecatórios é a justiça, o desejo pela justiça divina. Ora, não é isso que fazemos também quando pedimos que Jesus venha logo, Maranata, venha logo o Senhor Jesus. Quando nós pedimos que Jesus retorne, inevitavelmente se torna uma oração imprecatória, porque ele vai trazer juízo também para as pessoas que estão distante da palavra de Deus, estão distante do Senhor e agem de forma perversa. Então, os salmos imprecatórios têm essas características. Salmos penitenciais são aqueles salmos que têm ou dá alguma noção de que a pessoa está sofrendo e está se humilhando diante de Deus, exatamente porque pecou. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Então, são salmos penitenciais. Verso 7 do Salmo 6.
Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Sou cansado de tanto gemer. Verso 6. Então, são salmos considerados penitenciais. Salmo 31. Gente, eu acho que eu anotei aqui, desculpa, uma referência trocada aqui. O Salmo 6 ele é mais um salmo de lamento. É um salmo de lamento. Eu vou pegar aqui um salmo penitencial, que é um bem conhecido. Um salmo bem conhecido, para que a gente não esqueça. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Isso aqui é o salmo quando Davi coabita com Batseba, né? Ele peca, depois ele se arrepende. Então, ele está pedindo a Deus aqui exatamente perdão. Né? Ele está se colocando diante de Deus exatamente porque ele está arrependido por conta do seu pecado. Então, existem esses salmos penitenciais que têm a ver exatamente com essa ideia de que a pessoa cometeu um pecado, cometeu um erro contra Deus e se humilha diante de Deus, né, em atitude, digamos assim, de arrependimento, para que Deus sare essa ferida que foi aberta pelo pecado. Salmo 32 é outro exemplo de salmo penitencial. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. É um outro tipo de salmo penitencial. Quanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todos os dias. Então, só lembrando, são salmos que têm a ver exatamente com os pecados e o arrependimento daqueles que se colocam diante de Deus. E os salmos messiânicos, que são salmos que se referem ao Messias. Eu peguei só um aqui, para a gente não se demorar muito. Salmo 8, versos 4 a 5. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Esse texto é usado em Hebreus, capítulo 2, versos 6 a 8, para se referir a Jesus, aquele Jesus humano. E um salmo completo mesmo, messiânico, é o salmo de número 22. Deus meu, por que me desamparaste? Percebam que inclusive Jesus disse isso na cruz. Porque se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite. Não te distancies de mim, muitos touros me cederam. Então, o Salmo 22 é um salmo tipicamente messiânico, uma ideia de apontar para aquele que de fato restabeleceria o reinado davídico, que é uma das coisas que o livro dos Salmos também exalta. Salmo 34, verso 20, outra referência aqui ao Messias, é outro tipo de salmo considerado também messiânico. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Não é um salmo tipicamente messiânico, mas existe uma expressão aqui que aponta para Jesus. Então, cobrimos boa parte desses salmos. Vocês viram que a gente tentou aqui, num breve espaço de tempo, cobrir todo esse livro profundo dentro dos Salmos. Eu queria só deixar algumas curiosidades para vocês antes de apontarmos Jesus no livro dos Salmos e a fazer as aplicações. Uma curiosidade é que existe um grupo de salmos que significa aleluia, que são salmos de aleluia. Especialmente o último grupo está lá no Salmo 146 ao 150. A palavra aleluia é uma palavra composta, que é Hallel ou Alel, H-A-L-L-E-L, que significa louvar. E Iá é que a gente inclusive de vez em quando canta, né? É a abreviação de Iavé. Então significa louvar Iavé. Seria a ideia da palavra aleluia. Existe uma palavra que aparece muitas vezes, 70 vezes no primeiro livro, 30 no segundo, 20 no terceiro, e é a palavra Selá. Muitas pessoas se perguntam o que isso significa. Aí alguns estudiosos têm dito que significaria uma pausa ou um interlúdio entre duas
sessões. Bom, Jesus no livro dos Salmos, o bom pastor, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus é identificado como pastor, lá em João capítulo 10, verso 11. Rei, capítulo 2, versos 8 e 9 do livro de Salmos, ou aquele capítulo 8, que é um tipo de salmo real, mas vamos lá para o Salmo 2, versos 8 e 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Contrastando com Apocalipse capítulo 2, verso 20. Outro que se refere a Jesus, aquele que ensina, o Cristo que fala por meio de parábolas para poder ensinar. Salmo 78 e contraste com Mateus 13, 35. O Cristo sacerdotal, Salmo 110, verso 4 e Hebreus 5, 6. Portanto, o Salmo aponta para um serviço sacerdotal perfeito, para o rei que governará com justiça e regerá com o seu cetro perfeitamente, como aquele que protege e provê as coisas como o bom pastor. Vemos claramente que os salmos apontam objetivamente para Jesus. E é inclusive o que é dito, né? Que quando Jesus fala lá que para alguns discípulos que teria tudo que se cumprir, que estava escrito nos salmos, profetas e na lei, salmos e profetas, né? Está lá no livro de Lucas, a caminho de Emaús. E algumas aplicações para a gente finalizar. Louve a Deus em qualquer situação. O livro de Salmos é um exemplo clássico disso, de que as pessoas, em qualquer situação que passavam, de aperto, de angústia, de alegria, de gratidão, elas louvavam. O livro de Salmos é um lembrete poderoso de que devemos adorar ao Senhor. E devemos dirigir, inclusive, em louvor, se for possível, cantando isso, inclusive, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. A segunda aplicação é que nós vimos no livro de Jó que nem sempre aquilo que deveria, ou a gente entende que deveria acontecer, acontece. Né? É usado, inclusive, aquele Salmo 37, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfazerá os desejos do teu coração. O que o Salmo está dizendo é que Deus pode fazer isso, mas isso não quer dizer que Deus seja obrigado a fazer isso. Deus não se obriga em nenhuma situação. Se Ele fizer, Ele é justo. Se Ele não fizer, Ele também é justo. Então o Salmo muitas vezes ele exemplifica que Deus pode fazer e não que Deus deve fazer. Coração sincero. Os Salmos representam a expressão sincera de adoração. Nós precisamos, e são esses que o Senhor procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. O livro de Salmos está cheio de exemplos de adoradores, de vários autores, não só autores, porque eles também eram adoradores, que adoraram a Deus em espírito e em verdade. Esse deve ser também, essa deve ser também a nossa conduta diante do Senhor e na adoração a Ele. Terceiro ponto, terceira aplicação, cante as Escrituras. Eu queria exemplificar isso aqui no Salmo 119, exatamente porque eu não diria melhor do que o salmista. Salmo 119, verso 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Vamos lá para, ainda nesse mesmo Salmo, 98, verso 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Mostrando que o mandamento do Senhor é que, na verdade, torna sábio aquele que anda segundo os mandamentos de Deus. É essa expressão da sabedoria. Verso 97 também, né? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias, não apenas uma vez, mas todos os dias. O verso 97. E o último desse mesmo salmo é o verso 171. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Percebam que ele está louvando porque ele entendeu, exatamente lá no verso 7. Olha só, veja que coisa interessante, né?
Quando eu tiver aprendido, eu render-te-ei graças com integridade de coração. A integridade do coração está relacionada com o aprendizado dos juízos de Deus, com os retos juízos de Deus. Então ele pode render graças ao Senhor com integridade, com o coração íntegro. Ele medita todos os dias, não é apenas um dia, para poder viver essa adoração. E o 171, ele profere o louvor, os lábios dele proferem louvor, porque Deus ensina os decretos a ele, numa clara menção de agradecimento. Uma outra aplicação, e a última para finalizar, é o seguinte: se você tem, meu irmão, talento, dom do canto, que você o use. Deus distribuiu o talento através do seu Espírito Santo para que ele fosse glorificado e engrandecido na congregação. Então, se você recebeu esse dom de compor, de cantar, use esse dom. Não deixe esse dom de lado, porque tenha certeza absoluta que Deus vai ser glorificado a partir da sua vida. E o louvor no culto. Gente, nós vimos aqui que esses louvores, eles não saem. Perceba, a obra poética ela é uma obra de esmero, cuidadosa, que é pensada, que é construída com todo cuidado. Nós não podemos simplesmente entender louvor como uma simples melodia, ou como um ritmo, ou como rimas que são interessantes. O louvor, ele tem uma construção linda e perfeita para adorar ao Senhor. Nós devemos louvar a Deus com o nosso coração e entendermos que esse louvor deve ser feito única e exclusivamente para Ele. Não para nos agradar, mas para louvar a sua glória. E é exatamente por isso que nós devemos falar também em louvor. Uma outra forma que Deus nos deu para falar e pregar o Evangelho em louvor, cantando as Escrituras. Cante as Escrituras. Tenho certeza absoluta de que o seu louvor vai não só chegar até Deus, expressando o seu sentimento, mas àqueles também que escutam aquilo que é cantado. Que Deus te abençoe e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço, até mais.